droga. Vamos. Coisa chata. Ah, oi, amor. Desculpa, eu nem vi que você tava aí. O que eu tô fazendo? Bom, eu tava tentando jogar, mas tá difícil. Essa fase aqui começa a travar. Eu não sei porquê. É, justamente nessa parte. Muito chato. Acho que a internet daqui de casa não tá muito boa. Daí em parte que precisa, sei lá, ter mais qualidade no gráfico. Ou mais FPS. Não vai. Simplesmente não vai. Bom, mas o jeito é tentar de novo. E vamos dar play nisso. Ai, que coisa chata. Ó, tá vendo? Tá travando. Ai, que lag chato. E o que foi? Pera aí, amor. Essa parte tá muito chata. Como foi meu dia? Já te conto. Eu só... Eu tô me irritando com esse jogo. Meu dia foi bom até. Quer dizer, mais ou menos, porque não consegui passar dessa fase ainda. Muito chato. E como é que foi seu dia, amor? Como é que você tá? Entenda. Deve ser difícil ficar estudando toda hora. Mas você é muito esforçada. Você vai conseguir atingir seu objetivo. Eu tenho certeza. Agora vamos de novo. Acho que dessa vez eu consigo. O quê? Você quer que eu pare de jogar? Mas tô quase conseguindo. Aí, ó. Fica travando. Calma. Essa parte... Esquece. Eu realmente não consigo. Acho que é melhor parar de jogar mesmo. Quer tentar? Quer tentar jogar uma vez? Vai que você é boa. Tô. Pega. Isso. Aqui, ó. Aqui que dá play. Isso. Agora aqui movimenta o personagem. E aqui você lança magia. Vai. Por que no teu não tá travando? No teu tá rodando liso. Nossa, olha a injustiça. Quando eu jogo, meu trava tudo. O quê? Mano, tu passou de primeira. Tá, eu desisto de jogar esse jogo. Me dá controle. Eu totalmente desisto. Não adianta. Quando não tá com sorte, é complicado. E você? Sorte de principiante. Não. Sorte de principiante, você sabe. Vê se paga de boa agora. Tu nunca jogou esse jogo? Ou foi muito bom professor em te ensinar como é que lança magia, como andar com o personagem. Eu tô brincando. Vem cá, deixa eu te dar essa recompensa. Pronto. Recompensa dada para o maior pro player de todos os tempos. Tá, ok.
Agora eu tô sem meu jogo, porque você é melhor que eu. E eu não quero jogar um jogo em que você é melhor que eu. Sou muito ciumento com os meus jogos. Deixa eu ver. Não sei mais o que fazer. Minha vida não tem mais sentido. Você sabe que brincadeira. Aliás, não tem como minha vida não fazer sentido. Porque você é minha vida. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu te amo. Então, isso faz muito sentido pra mim. Ai, ai. Ah, eu tinha uma coisa pra te falar. Vai ter uma viagem. Eu não lembro quando. Acho que semana que vem. Com uma história muito interessante. Uhum. Você sabe que eu tô brincando, né? Eu só queria ver quanto tempo você resistiria sem falar nada. Hoje a minha atenção vai ser só voltada pra você. Olha que é difícil falar isso, porque eu gosto muito de jogar. Mas tem uma coisa que eu gosto muito mais que isso. O que é? Bom, coisas tipo. Como te beijar? Coisas tipo. Sentir o cheiro do seu perfume. Coisas do tipo. Sussurrar no seu ouvido. Coisas do tipo. Pegar nesse seu rostinho lindo e falar que eu te amo. E ficar com você pelo resto da noite sem fazer absolutamente nada. Só de ficar com você já tá ótimo. O que foi? Não gostou da ideia? Ah, você quer fazer alguma coisa. Tá, mas que tipo de coisa que você quer fazer? Fala. Ei! Olha, por essa resposta eu não tava esperando. Tá, isso foi. Como é que eu posso dizer? Bem atrevido da sua parte. Mas tá, eu penso no seu caso. Né? Eu disse que eu vou pensar. Não disse que eu vou fazer. Talvez assim. 32% de chance de eu fazer. É? Muito calculista eu. Ai, ai. Vem cá. Eu quero ficar um pouco abraçado com você. Fazia um tempinho que você não vinha pra cá. E passava a noite. Isso. Deita aqui na almofada. Eu coloquei no meu colo. Você pode deitar. Isso. Olha, como alguém consegue ficar bonita deitada nessa posição? É sério, você. Eu não sei como. Parece um anjo, só que melhorado 1000 vezes. Isso é incrível. Eu não sei qual a sua magia, mas você consegue me deixar feliz, animado e incrivelmente amado. Depois de perder uma partida, depois até mesmo de me estressar com o jogo por causa do FPS, dos gráficos e... Não, cala a boca. Tava travando sim, você mesma viu. No seu caso foi sorte de principiante. Nem veio me chamar de noob.
Idiota. Vem cá. Um beijinho na testa. Até sua testa tá cheirosa, garota. Que isso? Você é um sabonete? Mentira, seu gosto é muito melhor que um sabonete. Pera, essa frase ficou um pouco estranha. Não foi culpa minha, não sou bom em cantadas. Sou meio estranho nessas coisas. Desculpa. Mas então vai você. Eu quero ver se você é bom em cantadas. Fala qualquer uma aí. Pode ser qualquer uma. Fala logo. Ok, eu desisto. Eu sou muito melhor em cantadas do que você. Garota, que cantada é essa? Foi a coisa mais estranha que já escutei. Você é muito estranho. Talvez até mais do que eu. Tá. Talvez isso seja impossível. Mas aqui. Tá me dando um pouco de sono. E você também. Sério. Bom, vamos dormir juntos. Aqui mesmo no sofá. Você no meu colo. E eu sentado fazendo cafuné na sua cabeça. O que acha? Muito folgado. Tá. Fecha os olhinhos. Vai. Fecha. Isso. Agora só escuta a minha voz enquanto eu faço cafuné no seu cabelo. Isso. Sabe que você é a pessoinha mais amada nesse mundo todo. E por mais que as coisas estejam complicadas, difíceis ou algo assim, que você não consiga manter o foco às vezes, ou não sei, fique tranquila. Você lida com isso. Eu sei que você é forte. Você é muito boa. E você consegue deixar os outros muito felizes. Eu aqui, por exemplo. Você me faz o namorado mais feliz do mundo. Só com a sua presença. Então, obrigado por isso, meu amor. Por ser a garota mais perfeita desse mundo todo. E acho que ela dormiu. Bom, boa noite, meu neném.